Serviços do Parlamento apontam inconstitucionalidade na iniciativa do Chega para alterar a lei da nacionalidade. Nota de admissibilidade do projeto de lei do Chega, da Divisão de Apoio ao Plenário, lembra que a perda da cidadania não pode constituir um efeito necessário da aplicação de uma pena criminal. Com o argumento de que o projeto de lei do Chega, que tem como objetivo alterar a lei da nacionalidade, parece não cumprir os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia da República, um documento da Divisão de Apoio ao Plenário, com a data de 11 de junho, pode fazer com que José Pedro Aguiar Branco não permita que a iniciativa seja discutida no Parlamento. André Ventura fala em força de bloqueio que já devia ter sido ultrapassada em Portugal. A primeira nota do documento, assinado pelo assessor parlamentar Ricardo Saúde Fernandes, vai para a alteração à lei da nacionalidade proposta pelo partido liderado por André Ventura, que passa por retirar a nacionalidade a quem adquiriu por naturalização aos cidadãos que tenham sido definitivamente condenados a penas efetivas superiores a 3 anos de prisão. O projeto de lei do Chega prevê também a perda da nacionalidade para quem tiver sido condenado por sentença transitada em julgado proferida ou revista e confirmada pelo Tribunal Português pelo crime de terrorismo ou quem tenha ofendido de forma ostensiva e notória com o objetivo de incentivar ao ódio ou humilhação da nação, a história nacional e os seus símbolos fundamentais. Face a esta formulação, os serviços parlamentares consideram que a alteração proposta pelo Chega suscita dúvidas sobre a sua constitucionalidade, aludindo ao número 4 do artigo 30º da Constituição, que estabelece que nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. A Divisão de Apoio ao Plenário também evoca aos professores constitucionalistas Jorge Miranda e Rui Medeiro que, com base nos termos do artigo 26º, número 4, lembram o direito que têm aqueles que são portugueses a não serem privados da cidadania portuguesa ou, com maior rigor, no direito a não serem dela privados através de medidas arbitrárias ou desproporcionadas. Para além disso, continuam os serviços parlamentares a citar, nos termos do número 4 do artigo 30º, a perda da cidadania não pode constituir um efeito necessário da aplicação de uma pena criminal. O documento do Parlamento também indica que a iniciativa do Chega, ao pretender retirar a nacionalidade a pessoas condenadas por crimes, sanciona factos que também já configuram crime, para além de outros enquadrados pelos referidos conceitos indeterminados. Ao discriminar entre cidadãos que tenham obtido a nacionalidade portuguesa por naturalização e cidadãos com nacionalidade originária, desde que tenham outra nacionalidade para evitar tornarem-se apátridas, também poderá ser analisado se infringe o princípio da igualdade previsto no artigo 13º da Constituição, sustentam os serviços. Entretanto, em alusão a este parecer, André Ventura, esta sexta-feira, antes de uma reunião com o grupo parlamentar do Chega, na sala do Senado, em São Bento, apelou ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, que tem esse bom senso de não se arvorar em tribunal constitucional dentro da Câmara do Parlamento e que deixe os projetos irem à discussão e que vão à especialidade. No entanto, fonte oficial do gabinete de Aguiar Branco confirmou à Lusa que o presidente da Assembleia da República ainda não tomou qualquer decisão sobre a admissibilidade do diploma do Chega, que se encontra ainda em fase de apreciação. O parecer negativo dos serviços parlamentares não é vinculativo, ainda que Aguiar Branco possa tê-lo em conta na sua decisão final sobre o projeto de lei do Chega, que é algo sobre o qual ainda não se pronunciou. Hoje o Chega reúne o grupo parlamentar, é a segunda reunião que existe para a definição da orgânica do grupo e da forma como vamos organizar os trabalhos durante a próxima legislatura. Não queria deixar, porém, de dizer aquilo que me parece evidentemente mais um atropelo da Assembleia da República e que só tivemos conhecimento também recentemente. Como é sabido,
o Primeiro-Ministro, no debate do programa de governo, disse que queria e estava disposto a alterar a lei da nacionalidade, precisamente para que quem cometesse crimes graves perdesse a nacionalidade. Ora, o Chega apresentou um projeto de lei, que era, aliás, já parte da sua campanha eleitoral e daquilo que disse em campanha eleitoral, e nós, o que eu pensava que só aconteceria nos tempos do Dr. Ferro Rodrigues, recebemos uma rejeição por parte da mesa da Assembleia da República em relação a este projeto da nacionalidade, dizendo que é inconstitucional, ou que, segundo a mesa, é inconstitucional o projeto do Chega e, portanto, não o vão admitir sequer a votação e a discussão. Num contexto outro, esta questão era pura embirração do Presidente da Assembleia da República, nós fizemos o protesto que tínhamos que fazer e levantámos a voz como tínhamos que levantar. Agora, o PSD tem que se entender. Se o Primeiro-Ministro vem aqui ao Parlamento dizer que, sim senhor, concorda com o Chega, de que os criminosos, ou quem comete crimes depois de obter a nacionalidade portuguesa, possa perder a nacionalidade, o Chega entrega um projeto com essas características e composição, e a Assembleia da República diz que é inconstitucional, antes de sequer termos qualquer parecer do Tribunal Constitucional ou de outra entidade, parece que andamos a falar em sentidos contrários. Portanto, isto é um mau sinal de início de legislatura, mas é também um mau sinal para a democracia, porque, mais uma vez, parece que a Assembleia da República se quer arvorar em detentora da verdade constitucional. Portanto, com todo o respeito, não é o Presidente da Assembleia da República que cabe dizer se um projeto é constitucional ou inconstitucional. Para isso é que temos um Tribunal Constitucional. E, mais uma vez, está a acontecer o que aconteceu já no tempo do Dr. Ferro Rodrigues, que é uma força de bloqueio quando os projetos do Chega são colocados. Ora, eu repito, foi o Primeiro-Ministro, não foi o André Ventura, foi o Primeiro-Ministro Luís Montenegro que disse que concordava com a possível perda de nacionalidade por parte de pessoas que cometessem crimes. O Chega apresentou um projeto que vai nesse sentido. E agora o próprio Presidente da Assembleia da República, do PSD, diz que é inconstitucional. Mas qual é a argumentação para fundamentar a inconstitucionalidade e não admitir o projeto? É de que a perda da nacionalidade violará o direito constitucional existente e o direito constitucional a ter uma nacionalidade. Nós já explicámos 1000 vezes que a questão dos apátridas que se pode colocar é uma questão de 0,001% das situações. Aqui o sinal é político e é de dar um sinal sério a que quem obtém nacionalidade, como quem obtém residência em Portugal, não beneficiará dela indefinidamente se cometer crimes em Portugal. Eu pensava que o PSD estava de acordo com isto. Aparentemente não está. Nós hoje disponibilizaremos a todos, porque já o temos connosco, o parecer da Assembleia da República que impede que o nosso parecer vá sequer à discussão, ou seja, que vá sequer à discussão no plenário e seja sequer alterado. Repare, nem sequer o deixam ir à especialidade, que era onde poderiam ser corrigidas questões de inconstitucionalidade. É a questão da dupla penalização de que estamos a falar, ou seja, a pessoa que é condenada vai cumprir uma pena e tem ainda uma dupla penalização. Mas sempre houve no direito penal português as chamadas sanções acessórias, em que alguém é condenado a uma pena principal e tem uma pena acessória, que pode ser não poder conduzir mais se forem crimes de trânsito, pode ser afastar-se de determinados locais, pode ser não poder estar em cargos públicos. Olha, quer dizer, nós aqui há uns anos aprovámos, a Assembleia aprovou pessoas que não podem ser eleitas novamente para novos cargos públicos, mas não podemos perder a nacionalidade quando cometemos crimes. Quer dizer, é uma coisa que não faz muito sentido. E eu gostava de apelar ao Presidente da Assembleia da República que tenha esse bom senso de não se arvorar em Tribunal Constitucional dentro da Câmara do Parlamento e que deixe os projetos irem à discussão e que vão à especialidade. Aliás, hoje o Chega deveria estar a recorrer para plenário desta decisão. Não está, porque os deputados quiseram ir de férias e não estão cá. Essa é que é a verdade, porque o Chega propôs um debate hoje, sexta-feira, que eu saiba hoje, os senhores estão a trabalhar, nós também, o país também, mas os deputados entenderam que não devia haver debate nenhum hoje, porque é sexta-feira, depois de um feriado na quinta-feira. Quer dizer, eu sei que isto é o que é e a vida política é o que é, mas é isto que passa uma péssima imagem dos políticos. É isto que passa uma péssima imagem dos políticos. Quando é que entrou o projeto Chega e quando é que o Chega teve a resposta da não admissibilidade do seu projeto? Portanto, a introdução do projeto foi pouco tempo depois do início da nova legislatura, em que o Chega, sabendo já desta posição do PSD, decidiu dar o avanço para garantir que esta temática era mesmo discutida e era mesmo deliberada e, portanto, a tomada de posse foi há poucos dias, o Chega poucos dias depois deu entrada com o seu projeto,
e nas últimas 48 horas recebemos essa decisão. Que o PSD falou desse assunto também, Claro. tiveram alguma conversa sobre isso? Tentaram, de certa forma, em conjunto, fazer levar essa ideia avante? Repare, só depois de um projeto entrar é que se pode levar a ideia avante. Se o projeto é barrado à partida, não há nada para levar avante. A única coisa que eu noto com estranheza é que o líder do PSD diz que está de acordo, que podemos avançar por aí, e o Presidente da Assembleia da República, indicado pelo PSD, acha que isto é inconstitucional. Portanto, das duas, uma, ou ninguém se entende no PSD, não é um bom sinal, ou então o Primeiro-Ministro não disse a verdade. Mas, independentemente disso, que isso é uma questão interna... O PSD ainda não teve nenhuma informação. Isso é uma questão interna do PSD. O que para nós é grave, novamente, é o Presidente da Assembleia da República, passados 2 ou 3 anos, voltar a introduzir-se como árbitro constitucional no Parlamento e dizer isto nem sequer pode ir à discussão. Ora, eu pergunto-me então, para que é que serve a especialidade dos projetos? Para que é que serve haver depois uma discussão na especialidade se não conseguimos usar isto para, corrigir questões que podem ser de inconstitucionalidade, de ilegalidade orgânica, de irregularidade, enfim, das questões que devem ser corrigidas. Se o Presidente diz à partida, este projeto não pode entrar, dá a ideia de força de bloqueio. E eu penso que a ideia de forças de bloqueio já devia ter sido ultrapassada em Portugal. Queria perguntar-lhe, há uma série de eleições previstas que exigem maiorias de 2/3. Há uma nova configuração na Assembleia da República. Como é que vai atuar o Chega no diálogo com o PSD em relação aos juízos do Tribunal Constitucional, Provedoria de Justiça? Olha, eu vi hoje uma notícia, há pouco, não me recordo agora que órgão é, que o Dr. José Luís Carneiro quer um acordo formal com o Primeiro-Ministro para a distribuição de lugares, para evitar que o Chega possa nomear para os cargos do Estado. Eu não sei o que é que o Primeiro-Ministro vai fazer, eu não sei o que é que o Estado português entende sobre essa matéria. Agora, não posso deixar de dizer duas coisas. Não perdi um minuto com isso. Um minuto. Não há ninguém que no país possa dizer assim, fui contactado pelo Dr. André Ventura para ser A, B ou C no Estado português. Não há. Zero. Ponto 2. Acho que mostra bem a identidade e a natureza do PS. Quando um líder ainda nem sequer foi eleito e a preocupação dele não é as medidas políticas, não é o orçamento do Estado, não é a reforma da Justiça, é os lugares no Estado. É isso que é a preocupação do Dr. José Luís Carneiro, no momento em que ele nem sequer ainda é líder do Partido Socialista. Portanto, eu li hoje com imensa estupefação como é que os partidos podem descer tão baixo, quando já estão em baixo, mas conseguem destruir ainda mais perante a imagem dos cidadãos. A ideia de que só querem lugares e só estão aqui por lugares. Como digo, há uma nova composição parlamentar, essa composição exige ao Chega estar à altura da responsabilidade e estar à altura da representatividade. Porém, até ao momento de hoje, sem reserva mental nenhuma, não fiz um telefonema a pensar nisso, não falei com ninguém a pensar nisso. O Governo sabe quando nos quiser contactar, nós sabe onde é que estamos e como é que somos contactados. Agora, não vamos fazer acordos formais nenhuns, não vamos andar aí a pedir nenhum acordo para nomear taxas para o Estado. Isso deixamos para o Partido Socialista e para o PSD, que são especialistas Não vai nisso. indicar nomes para nenhum desses cargos? Quer dizer que não vamos fazer pressão nenhuma nesse sentido. Se o PSD entender cumprir a lei, cá estaremos para a fazer cumprir e para ter a nossa responsabilidade. Não vou andar a fazer o que José Luís Carneiro anda a fazer, que é andar a pedinchar. A única coisa que nós pedinchamos é medidas pelos portugueses, não é lugares. O Primeiro-Ministro tinha falado também numa redução de impostos, que seria um ato de justiça. Ou Chega a acompanhar essa posição? Sim, já aliás tive a oportunidade de dizer ao Primeiro-Ministro na sexta-feira que o Chega sempre se manteve fiel no seu ADN às suas medidas. E o Governo testemunhou isso na última legislatura, quando tocou a medidas que beneficiavam os portugueses, como a redução das portagens ou o fim das ex-secutos. Nós não queremos saber se a medida é do Governo, se vem de outro painel político qualquer ou de outro setor qualquer. Se o Governo apresentar, até porque é a nossa proposta, uma descida do IRC e uma descida ou um desagravamento dos escalões do IRS, o Governo sabe que conta connosco, porque nós temos um país onde a carga fiscal é brutal e temos que começar a dar o sinal para a reduzir. O Governo sabe isso, sabe que sempre contou connosco para isso. Não conta é connosco, para malabarismos, para medidas que oneram ainda mais a vida das pessoas ou medidas que não servem para nada e que não fazem nada. É essa a questão. Hoje vou falar aos deputados, aliás tenho que ir também porque já estamos um pouco atrasados. Como vos disse, vou anunciar aos deputados, ou vou propor ao grupo parlamentar e à liderança do grupo parlamentar que o Chega inicie imediatamente as diligências para uma comissão parlamentar de inquérito putestativa à atribuição de residência e de nacionalidade nos últimos anos, que apura a responsabilidade do último governo socialista nesta matéria e também deste último governo que ainda está em funções, mas que tinha outra senhora ministra nesta área, e que apure com toda a extensão e sem limitações de pessoas ou de cargos quem foi responsável pela entrada desorganizada de pessoas em Portugal, muitos deles sem cadastro, sem qualquer verificação, e se pode ou não haver aqui responsabilidade criminal que deva ser enviada para o Ministério Público. Esperamos, por isso,
que o Parlamento nos próximos dias possa dar início a esta comissão de inquérito, porque, repito, vamos exigi-la putestativamente e vamos fazê-la com um requerimento. Porquê é que vai fazer já putestativamente? Porque sabemos bem que os outros partidos o não vão aceitar, pelas conversas que já tivemos com eles sobre esta matéria, porque, na verdade, não querem trabalhar o tema. 2, quer o PS, quer o PSD sabem que têm responsabilidades nesta matéria. E hoje o país sabe, em muitas das terras, na sua maioria, que o que se fez em Portugal nos últimos anos foi criminoso. E é preciso agora sabermos e apurar responsabilidades, como digo, sem perseguição a ninguém, mas também sem limites de ninguém pelos lugares que tem. Tem que ser do A quem doer. Não, ainda não. Ainda que o Governo comece a dar sinais de que vai alterar bastante o estado de coisas, ainda hoje é conhecida que vai retirar a situação de privilégio, digamos assim, aos brasileiros e timorenses que entram em Portugal. Já viu? Há quanto tempo o Chega diz isso? Há quanto tempo o Chega diz isso? Há quanto tempo confrontei o Primeiro-Ministro em debates, na Assembleia da República, com aquilo que era a vergonha dos vistos CPLP de residência? Vocês acompanharam. Mas não é, todos viram. Não é todos viram. Não é retirar. É entrarem como turistas e ficarem como residentes. Toda a gente via isto. Aliás, foi o motivo pelo qual nós não permitimos que a tal unidade de estrangeiros que o Governo disse que queria criar avançasse. Porque iam manter todos a poderem entrar como turistas e ficar cá como residentes. Isto é de um país tonto. As pessoas entram aqui como turistas e ficam cá indefinidamente. Quer dizer, só um país sem qualquer critério, só um país sem qualquer regra que faz isto. Graças a Deus o Governo, ao fim de 2 anos a batalharmos por isto, deu-nos razão. Bem-vindos. Bem-vindos à realidade de um país que não aguenta mais. E, portanto, agora vêm tarde. Agora vêm correr atrás do prejuízo, numa coisa em que eu, nas 2 eleições que tivemos, confrontei o Primeiro-Ministro, nos 2 anos em que tivemos o Chega, confrontou o PSD, e o PSD sempre disse que não o ia fazer. Portanto, se isto é sinal que o PSD está a voltar atrás e dar razão ao Chega, bem-vindos e ainda bem que o fazem. Porém, isso não implica que não haja responsabilidade por aqueles que nos últimos anos permitiram que as pessoas aqui entrassem sem qualquer critério e que agora é muito difícil, como todos sabem, expulsar ou mandar embora. E isso temos que ter em conta e temos que responsabilizar. Já tinha admitido outras comissões de inquérito, bem recentemente, a Spin não vive um exemplo, também os incêndios, penso que há cerca de 1 ano. Portanto, isso quer dizer que vai deixar essas ideias? Não, esta é putestativa, isto não impede o avanço de outras comissões de inquérito. Já não pode ser, pelo menos nesta sessão. Exato, mas estamos ainda no início, vamos ter mais sessões legislativas, se Deus quiser.